Olá, eu me chamo Lara Cerci, influencer da beleza. Estou aqui mais uma vez no programa Envolve 50 Mais TV, no quadro Moda, Estilo e Beleza 50 Mais. Hoje o nosso programa está imperdível. Convido você a não sair daí, a compartilhar, curtir, comentar muito, porque o programa hoje traz uma convidada maravilhosa, que tem uma autoestima muito boa, que se reinventou depois dos 50 anos e 60. Ela veio aqui contar um pouquinho da história dela, contar como ela mudou de profissão depois dos 50 anos. E a gente quer trazer essa convidada maravilhosa para você, mulher, que quer se reinventar também depois dos 50. Então eu venho aqui hoje mostrar a nossa convidada, Fátima Bonetti. Seja muito bem-vinda, Fátima. Obrigada. Conta um pouquinho da sua história para nós. Gente, eu sou a Fátima Bonetti, eu sou farmacêutica, mas eu decidi empreender, após os 50 anos, eu decidi empreender no ramo de acessórios, sou design de acessórios e fiquei muito honrada de receber o convite para vir aqui contar um pouquinho da minha história e eu espero inspirar você que tem sonho de mudar de profissão, de se reinventar e vou contar um pouquinho para vocês como que começou a minha história. Olha que legal, gente. A Fátima, essa mulher linda, essa mulher que tem uma autoestima muito elevada. E a gente vai perguntar para ela se sempre foi assim. Como é que ela se reinventou depois dos 50? Você é farmacêutica, né, Fátima? Eu sou farmacêutica. Olha só. Eu acabei ficando desempregada em 2016. Olha só. Uma cirurgia de joelho e eu não podia trabalhar. Então, eu comecei a fazer os meus acessórios, que eu já fazia como hobby, e depois isso se tornou uma profissão. Olha que bacana, Fátima. Então, quando a gente traz aqui para vocês sobre a mulher se reinventar depois dos 50, a gente fala sobre isso. A Fátima, ela era uma farmacêutica, era uma pessoa que tinha um ramo e, de repente, aos 50, ela precisou se reinventar. Ela olhou uma oportunidade, ela tem joias lindas, gente. Ela é design das semi-joias dela, das peças. Então, assim, ela se reinventou depois dos 50. Enquanto a gente fala, cheguei nos 50, não, né? Fim de carreira. Não, gente. E tem outra coisa ainda que essa mulher vai nos contar aqui nesse programa. Além dela ter mudado de profissão aos 50, aos 60, ela virou uma atleta, gente. Então, assim, quando a gente fala 50 anos é ladeira abaixo. Não. Essa mulher subiu ladeira acima. Você acredita que depois dos 60, né, Fátima? Ela começou a fazer crossfit e fazer ser atleta, ela do atletismo. Conta mais um pouco dessa nova fase que você está, né, nessa melhor fase, Fátima. Então, gente, eu vou contar um pouquinho dessa parte de eu ter ido para essa atividade física. Eu sempre fui sedentária. Vida inteira. Olha só, gente. A vida inteira, porque por causa da correria, né, gente? Eu trabalhava, estudava, cuidava de casa, né, tinha filho, então era complicado. Eu imagino. E não tinha também, assim, a consciência da necessidade, né? Então, exatamente. Quando chegou ali nos 50, eu comecei a ter alterações nos exames, né? Isso é verdade. Ter alterado, mas eu trabalhava muito, então eu até cheguei nos 50 anos, eu comecei a fazer um pouquinho de atividade física. Eu vou contar uma historinha. Vai, preste atenção, que foi que depois acabei me tornando corredora. Lá pelos 50, um dia eu precisei correr para pegar um ônibus. Olá. E eu
quase infartei. Era correr tipo 100 metros e eu quase infartei. Ai, gente, isso acontece com todos, tá? Então E eu fica aí. cheguei em casa e estava passando um programa, um programa de um senhor de 67 anos que ele vinha de Sarandi até a Cocamar correndo. Olha só, gente, é pra E eu inspirar falei, você, hein? Eu falei, gente, aos 67, será que é possível eu começar a correr agora? Olha, Isso era pai. aos 50, né? Isso. Aos 50. Ela começou aos 60, ela tá contando Eu tô aqui contando como que foi que eu ela comecei. começou a pensar, olha lá. Aí, mas nessa época, eu até comecei a tentar correr. Só que era muito difícil, né? Ser a vida inteira sedentária. Sedentarismo é algo assim que atinge muito a nossa idade, porque às vezes a gente, né, fala, ai, mas eu tenho uma artrite, uma artrose, eu já tenho, né, um desgaste ali, que nem você operou o joelho com 50, mudou de profissão por causa de um problema. E você veja só, não é impossível, gente. Essa mulher aqui é superação. A história dela, e assim, ela não começou a correr aos 50, tá? Ela começou a correr aos 60 a mais. Aos 50, então, eu tive assim... Essa inspiração. Falei, eu acho que eu vou começar a correr. E até comecei, fiz, né, corri assim, fiz um treinamento, um pouquinho de treinamento. Fiz a minha primeira Tiradentes nessa época. Olha que bacana. Fiz Muay Thai e comecei a pedalar, aos 50. Só que o Muay Thai é bem, assim, pesado, né? E daí eu fiz uma lesão no joelho, tive que fazer cirurgia e tive que parar tudo. Parei todas as atividades, fiquei 10 anos sem fazer nada. Foi quando você mudou tua profissão. E daí eu mudei a profissão. Depois eu conto a história da profissão, como que eu mudei nesse período que eu fiquei de cirurgia, né? E aí fiquei 10 anos sem fazer nada de atividade física. Nunca é tarde, hein? Olha lá, não é tarde. Aos 60, eu estava com 59, foi tipo fim do ano, em novembro, eu vi umas amigas correndo e comecei a pensar, falei, gente, eu queria muito correr, mas... Será que é pra mim? Eu falei, agora, nessa idade... Aí uma amiga falou assim, Fátima, vamos fazer uma aula com a gente, vamos lá fazer uma aula experimental. E daí eu fui, fiz a primeira aula experimental com a equipe NA, a Nájila, e eu achei assim, corria 100 metros, caminhava 100, 200, 100, 200. Mas é nessa fase que você tem que começar, porque às vezes você acha que o atletismo não é para você, mas é porque você já quer correr 2 km, 3 km, e para nenhum corredor funciona isso. Para quem, principalmente, né, Fátima, é sedentário. Então, pra gente que é sedentário, você tem que ter paciência. Mas você chega lá, essa mulher corre maratonas de 20, 30 km. 21. 21? Eu achei que você tava no 30 já. Não, mas 21, eu não corro nem 5, gente. Olha só. Eu fiz o meu primeiro 21 esse ano. Eu estava nessa corrida, porque a minha filha é corredora. A hora que eu olho na corrida, quem que eu vejo correndo lá? A Fátima. Eu dei um grito, falei, Fátima, né, amiga? E eu falei, gente, é superação. Ela é um exemplo para nós, né? Que estamos aí nessa idade, né? Eu ainda tô chegando nos 50, eu tô com 49, olha só. E assim, eu fico, se a Fátima, olhando, né? Se a Fátima com 60 a mais, ela consegue, com 50, 60, 70, qualquer um vai conseguir, gente. É questão de disciplina, de falar, eu vou fazer. Foi assim que você começou, não foi? Pela mente primeiro, exatamente. Não foi, Fátima? Eu comecei e realmente eu tive muita dificuldade no começo, né? Questão de respiração, eu tenho asma, então eu tenho dificuldade. Olha só, gente, ela tem asma. E logo que eu comecei, apareceram tendinites no quadril. Eu fiquei 3 meses fazendo fisioterapia e o médico falou assim, Fátima, você tem que parar para poder, né, se recuperar. E eu tinha uma prova marcada e era a minha primeira prova. Eu falei, doutor, eu quero fazer a prova, eu preciso fazer a prova, porque senão eu vou desistir, porque por causa da dor. Uma questão de superação, exatamente. Né? Você queria se superar. Eu queria me superar. E eu fui, né, fiz o tratamento ali de uma semana de tratamento e fiz a prova. E eu me apaixonei pela energia da prova. Olha lá, gente, nunca é tarde. E daí eu não parei mais. No primeiro ano eu peguei pódio, eu comecei no começo do ano
Olha que bacana. Em maio, eu peguei o meu primeiro pódio em 10 quilômetros. Olha só. Então, gente, aqui que a gente está falando para vocês é sobre isso, sobre se reinventar, superar e dizer que para você que quando você está aqui nos 50 anos, 60, 70, não é uma desculpa para você dizer, mas já passou minha hora, já não posso mais. Olha aqui essa mulher. Ela é uma inspiração de autoestima, de vontade, de força de vontade. E assim, a gente, além de falar também desse lado atleta dela, eu queria falar também, porque como a Fátima, que mais ou menos já declarou, né, a idade dela, 60 a mais, então você vê que é uma mulher que se cuida, que além dela pensar no esporte como uma atividade física, para o físico, mas ela também pensou na saúde dela, né? Exatamente. Então isso melhora tudo. E assim, como ela se arruma, como ela se cuida, ela é design dos acessórios, ela empreendeu aos 50. Então assim, eu queria que você falasse também um pouquinho, Fátima, sobre como você se cuida. Do seu cabelo, né, da sua pele, porque a gente vê que você tem uma pele muito bonita, muito bem cuidada, ela se veste muito bem, ela é modelo, gente, eu teria que falar isso para vocês, além de tudo essa mulher é modelo, e ela começou a modelar depois dos 50, eu vou pedir para ela contar essa história da modelo, para ela ser modelo das peças dela, correto? Correto. Conta um pouquinho também para nós, Fátima. Então, como eu estava falando para vocês, né? Eu sofri um acidentezinho no CrossFit, no Muay Thai, e daí eu não podia voltar para a farmácia por um bom tempo. E nesse período eu acabei ficando desempregada e fiquei em casa. Eu já fazia os acessórios como hobby. Olha lá. Como hobby. E comecei a fazer, me empolguei com os acessórios e... Bacana demais. A minha filha criou um Instagram e ela e a minha sobrinha começaram a fazer foto e começou a fazer muito sucesso. E eu resolvi montar um ateliê com os acessórios, apareceu uma oportunidade de sociedade e eu resolvi montar o ateliê. Só contando aqui, interrompendo um pouquinho a Fátima, ela começou fazendo os acessórios para ela. E as amigas das filhas dela começou a amar e começou a pedir para que ela fizesse em casa para as amigas. Olha só, gente. Então, é isso que a gente fala. Os 50, ele não é fim de carreira. Ele é uma oportunidade para muitas mulheres que às vezes lá atrás não conseguiram trabalhar porque se abdicaram para cuidar de filhos, da família. E agora, depois dos 50, né, ela mudou de profissão. Então, assim, ela se reinventou. Conta aí mais um pouquinho, Fátima. Você começou a vender os seus acessórios para as amigas e começou a empreender. Comecei a empreender. Aí eu montei um ateliê. Só que um tempo depois, a minha filha, minha sobrinha que fazia as fotos para o Instagram, olha lá, elas não foram cuidar, né? Foram estudar, foram e tal. E eu tinha que começar a aparecer, fazer. E eu era muito tímida. Olha lá. Eu era muito tímida. Eu tentava fazer uma story, tentava gravar e eu não conseguia. Aí eu, conversando com a coach, a Silvana Diman, ela me orientou, falou: Fátima, você precisa ser a modelo dos seus acessórios. Olha que por causa do estilo que eu gosto, né? Eu sou apaixonada pelos acessórios. Essa mulher é super vaidosa. Eu sou apaixonada pelos acessórios. Aí ela me orientou: Fátima, por que você não faz um curso de modelo? Ela teve uma pessoa que orientou. Às vezes, você vai precisar de uma pessoa para te orientar. Exatamente. Alguém que vai lá e fala: olha, você pode, né? E esse programa, a gente vem aqui te incentivar. É para isso que nós estamos aqui, trazendo histórias reais para que você tenha esse feeling, falar: não, ela pode, eu também posso fazer. E modelo, antigamente, né, Fátima, a gente só via as menininhas mais jovens. Hoje não, as mulheres estão aí com qualquer idade, modelando, sendo influencer, se reinventando, fazendo uma nova profissão. E a Fátima foi em busca disso. Ela se aprimorou e foi procurando um curso de modelo para ser, né, para virar a própria modelo dos acessórios dela. Exatamente. Daí eu fiquei pensando, falei: gente, mas será
nessa idade, você ir fazer um curso de modelo. Aí eu conversei com é uma amiga, né? Ela tem uma agência. E eu conversei com ela, né, sobre o que ela achava. E ela falou, nossa, Fátima, vem fazer o curso. E eu fui. Olha só. E eu fui. Só o pessoal. E ela modelou, tá? Ela não modelou só pra ela, não, gente. Ela não foi modelo só dos acessórios dela. Ela recebeu convites para fazer outras agências, né? A minha agência, hoje eu tenho uma agência mesmo. Eu faço parte, né, do que de uma agência de modelo. Então eu fiz, gravei para Gazin Colchões, gravei para Marbô Noivas, para For Boys, For Girls. Que bacana, gente. Para Balarote, eu já gravei, já gravei algumas coisinhas assim. Não foi só pra ela. Então você vê, né? Que bacana. A Fátima, ela pôde, né? E ela tomou essa iniciativa de se reinventar. E coragem, né? Coragem, autoestima. Porque se ela, né, falasse, mas muito tarde, se ela não tivesse alguém também que incentivasse, né? As filhas a incentivaram também. Então você vê, ela teve um apoio, isso é muito importante. E assim, ela começou e ela se desenvolveu, né? Você fala, eu sou tímida, que nem a Fátima comentou aqui. Sim. Eu sou tímida, eu não vou dar pra isso. Mas você tem que tentar, você tem que ir lá, ser corajosa e falar, não, eu vou tentar. E foi o que você fez, né, Fátima? Eu fui fazer curso de marketing para Instagram. Olha lá, gente. Fui fazer várias. Essa mulher é multifuncional. Porque hoje, eu penso assim, a gente precisa estar lá ativo nas redes sociais, no Instagram, agora no TikTok. O TikTok eu ainda não tenho habilidade, mas daqui a pouco a gente, né? Não, a gente tem que entender que a gente pode fazer o que a gente quiser, desde que você tome a iniciativa, você tenha a sua autoestima, tem alguém que possa te apoiar, teus filhos, teu marido. E se não tiver, eu não tenho ninguém que... Lógico, minhas filhas, se eu falo, vai, mãe. Mas se não tiver, gente, vá. Vai você. Você tem vontade, né, Fátima? Vá. Não tenha medo. Olha aqui, é uma história de superação. Eu vou contar mais uma. Eu me inscrevi para fazer um curso em São Paulo, um fim de semana, 3 dias de curso na área de marketing para Instagram, né? Olha só, até para São Paulo a mulher foi fazer. Eu estava assim, na véspera de eu completar 60 anos. Aí eu falei, gente... Como que eu vou para São Paulo? Uma senhorinha de 60 anos. Senhorinha! Naquele dia eu me senti desse jeito. Eu falei, nossa, eu ir para São Paulo, sozinha, fazer um curso de marketing. E daí me deu assim, eu fiquei naquela pensando, falei, gente, será que eu estou fazendo a coisa certa? E daqui para São Paulo, com 60 anos, estudar marketing para Instagram. E fiquei me questionando. E quase cancelei. Aí... Olha eu só. pensei e falei, gente, não, eu sou capaz, sou capaz, eu vou fazer, fui para São Paulo, fiz, deu tudo certo, aprendi um monte de coisas novas, então eu acho que a gente tem que ter a gente vai se questionar às vezes? Vai. O medo, ele é inerente do ser humano. Dá medo. Isso vai acontecer comigo, com você, com qualquer um, né? Até com os jovens, porque os jovens acabam sendo um pouco mais inseguros. A nossa idade, a gente já tem uma certa maturidade, mas também tem inseguranças, mas lógico, é uma vontade que você tem, por isso que a gente está falando aqui, a gente não está pondo limite em idade. Nós temos que ter a consciência que os 50, né, quando você chega ali, que você fala, eu vou me aposentar, né, eu tô já numa fase de ficar ali cuidando de netos. A Fátima tem netos, tá? Sim, eu tenho. E se precisar, eu cuido. Ela cuida, mas ela também... Mas também cuido de mim. Cuida dela, olha só. Cuido de mim. Né? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que cuidar da gente. Exatamente. Até tem um post que eu pus no meu Instagram hoje que diz assim, a gente tem que, em primeiro lugar, amar a nós mesmos, né? Então, assim, a gente tem que se amar em primeiro lugar para poder demonstrar amor aos filhos, ao marido, ao próximo, porque o amor próprio, ele eleva a autoestima e ele te deixa capaz de trazer uma felicidade para todos que estão ao seu redor.
Então, isso é muito importante, que nem a gente fala em todo o programa aqui, que a gente, com autoestima, né? Às vezes você fala, mas não, eu não tenho muito essa autoestima. E se inspire, olhe em alguém que você possa se inspirar, procura, sabe? Seguir, ó, um exemplo a ser seguido, sabe? E fala, não, ela pode, eu também posso. E vai direto, vai ao encontro do seu sonho. Não deixa ninguém falar que você não consegue, não deixa ninguém apagar a sua luz. Então, assim, é sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre beleza, né? Sobre como se cuidar, como se amar. Então, primeiro é o amor próprio, para depois você amar o próximo. E a Fátima é um exemplo disso, porque você vê uma mulher que se reinventou aos 50, que virou atleta e crossfiteira, que fala, né? O crossfit, eu sempre tive uma vontade de fazer umas coisas meio radicais, assim, viu? Mas nunca é tarde. Mas eu não tava, né, Lara? Aí, a minha filha fazia crossfit. E ela te incentivou. Aí um dia ela falou assim, mãe, você quer ir fazer uma aula comigo? Eu falei, ai, mas lá só tem mocinha e né, o pessoal é forte. Não, lá, ela já mudou a ideia dela. Então, você vê, a gente tem essa insegurança. Eu falei assim, né, só tem mocinho, só gente que já é forte, eu não consigo. Ela falou, mãe, vamos lá fazer uma aula experimental. Veja os vídeos dela. Aos 60 anos, esse foi aos 60 anos, olha eu comecei a fazer o crossfit. Entra no Instagram dela e veja o tipo de exercício que ela faz lá. Então, assim, hoje nas academias, a gente vê muita gente de 50 a mais procurando se cuidar. Eu faço academia também, mas não sou crossfiteira igual ela, não. Eu não tenho esse gás ainda. Eu me inspiro, eu falo pra ela é muito inspiradora. Mas eu vejo as pessoas ali se cuidando. Então, assim, você vê ali que não é só mais jovens. As pessoas ali 50, 60 e 70 mais estão procurando não só beleza física, mas saúde. E isso é muito importante para longevidade, né? Se você tem a intenção de querer acompanhar os seus netos, verem eles crescerem, estar de bem com você, viver mais, você tem que pensar que você precisa se cuidar. E essa autoestima também funciona para isso, para a saúde, né, Fátima? E assim, que nem eu estava falando, a Fátima, ela tem essa vontade, né? Ela se renovou, ela fez curso, foi para São Paulo, se aventurou, mas ela foi muito feliz nas escolhas dela. Então, assim, dependeu de quem. É que eu não desisti, né? Exato. Exatamente, eu não desisti, porque com os acessórios, lembrando que a gente passou o período do Covid. Exatamente. E naquele período, ninguém comprava acessórios. E eu tinha saído da farmácia. Ninguém comprava mais nada, né, Ninguém comprava mais nada. Principalmente o supérfluo, né? E os acessórios. É bom quando a gente tá com a autoestima, né? Quer melhorar a autoestima. Quando a gente está saindo de casa. Agora, no período Covid, não tinha isso. Então, eu também tive que me reinventar nesse período. Eu tive que mudar todo o meu sistema de venda, de marketing. Que foi onde você foi procurar o Instagram, né? Que foi onde eu fiz parceria com várias influencers, fiz parceria com várias apresentadoras de televisão. Bem bacana. Então, teve muita coisa que eu fui fazer no período que era o período mais difícil. E eu passei todo o período mesmo... eu não voltei para farmácia, continuei... Olha lá, ela não desistiu. Porque E isso serve de lição para nós, né? Para quem está olhando aqui hoje, assistindo esse programa, então veja só que lição que nós estamos tomando aqui hoje. Né? De autoestima, beleza, de cuidado. Até perguntei para ela como que ela cuida da pele dela, né? Ela é uma mulher muito antenada na moda. Você pode olhar para ela, você vai falar, nossa, né? E você também teve essa virada de chave depois dos 50? Olha, a moda, na verdade, eu sempre fui apaixonada. Mesmo quando a gente era, né, quando eu era jovem, aos 15, por aí, eu sou de uma família muito humilde. E
e eu não tinha como me vestir bem. Então, eu comprava as melhores revistas e eu aprendi a costurar para customizar. Falei de customização aqui no programa passado. Para eu poder me vestir do jeito que eu gostava. Eu fazia isso também. Você fazia isso também? Muito. Aquelas revistas que vinham a manequim, né? Isso. De moldes. Hoje nem existe mais, porque hoje é tudo via Instagram, redes sociais, Facebook. Mas, antigamente, às vezes você olhava uma peça na vitrine, que nem eu falo muito aqui pro nosso público, né? Você não precisa ter dinheiro para se vestir, comprar coisas caras. Inclusive, lá no meu Instagram, dá uma olhadinha lá, eu customizei uma peça e ainda fiz uma blusa. Olha, eu tenho uma maquininha lá reta, sou costureira? Não, mas vocês me sigam lá, olhem lá no meu Instagram, que eu vou postar a peça que eu customizei e ainda fiz uma blusa ali, tirei o modelo da outra minha. Exatamente. E deu tudo certo, gente. Você pode se reinventar. Eu não sei fazer, mas você tem que tentar, né? Hoje ainda eu estava vendo customização, que eu sou apaixonada pelo artesanal. E a menina que eu estava assistindo, ela estava customizando uma peça usando um pano de chão. Sabe aquele pano xadrez que você usa para passar no chão mesmo? E ela estava fazendo isso. Mas é o quê? É você estar antenada, é você procurar. Ir nas redes sociais, que hoje é muitas redes sociais, procurar o que está na moda, que nem eu falo aqui pro nosso público, né? No programa passado, foi sobre moda, sobre customização, sobre como você mudar a sua peça do guarda-roupa sem ter muito custo, fazer algo diferente. Então, assim, ali eu ensinei como você mudar um detalhe numa jaqueta, tudo isso. E assim, você não precisa comprar coisas caras. Você tem que, e eu falei também no programa, que você não precisa estar na tendência. Você adequar a tendência ao seu estilo. Que nem às vezes, você é uma mulher mais básica. Mas, né, eu quero mudar uma... Os acessórios, tem cliente minha que usa uma roupa super básica. E os acessórios. E eu falei disso no programa passado, eu e a Malu. Falamos sobre acessórios, sobre brincos, sobre colares, sobre os lenços. No pescoço, na cintura, no passador, no cinto da calça, no cabelo. Então, gente, você não precisa ter coisas caras. A Fátima aqui, tá me reforçando aquilo que eu havia dito no programa passado, sobre você procurar e fazer, né, as suas peças, modificá-las. Se transformar mesmo, não é só se transformar, você pode se transformar tudo, interno e externo, né? Exatamente. É com uma leitura, eu acho que isso também, né? São coisas que me ajudam muito também. Olha que bacana, gente. Fátima, nós estamos já quase encerrando o programa, já está quase acabando. Aqui a gente teria histórias para ir por mais, né? Mais meia hora, mais uma hora, esse bate-papo gostoso com a Fátima. Nos sigam lá nas redes sociais, sigam as redes sociais da Fátima, tá ali aqui no rodapé, né, que eu já até sumiu da minha cabeça, o Instagram da Fátima, sigam ela, vejam lá tudo que ela faz e me sigam também, Lara Cerce, para vocês verem lá sobre maquiagem, sobre customização, tudo que é a área de beleza. A gente, nossa autoestima, nossa autoestima se elevar, a gente tá ali dando dicas para você, tá? Então não deixa de seguir. Agora eu vou pedir para você nos seguir no Instagram do Envolve 50 Mais, no Facebook, fugiu da minha cabeça. No YouTube. No YouTube, perdão, gente. No YouTube do Envolve 50 Mais ali. Ativar o sininho, compartilhar com a sua amiga, dizer o que você tá achando do programa. Se você tem alguma dica, nos deixa lá, né, no YouTube. Fala aquilo que você gostaria que nós trouxéssemos para o programa, que a gente tá aqui para isso, para fazer sua autoestima ficar mais elevada, para você se cuidar, para você falar, não,
A Fátima pode, a Larissa pode, a Malu pode, eu também posso. Então, gente, com muito carinho é que a gente faz esse programa aqui. E queria agradecer essa maravilhosa, Eu que tá? Agradecer que agradeço o convite. por você ter aceitado esse convite, esse desafio de vir aqui falar, né, com todo o telespectador desse programa. E assim, a gente está muito feliz, Fátima, de poder ter um pouquinho das dicas, né, da sua autoestima e contar de toda a sua história para nós aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu agradeço a todos que ficaram até agora conosco aqui nesse programa e dizer que nós, sexta-feira, estamos com outro programa, com outras novidades que vão vir por aí. Nós vamos falar de beleza da pele, vamos falar sobre cuidados, né, estética. Então, aguardo vocês também no próximo programa. Até lá. Um grande abraço.